Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje é 10 de julho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no começo da tarde dessa sexta-feira, mas um programa inédito, fresquinho, com muito carinho feito para você, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso parceiro Cleanet, a sua Clean TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você poder curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Uma sexta-feira gelada, né? Depois de muita chuva que nos pegou nas últimas 2 semanas, hoje tinha uma coisa estranha lá no céu, brilhando assim, para chamar nossa atenção. Tá lindo demais, gostoso demais esse solzinho. Só que infelizmente por pouco tempo, né? Amanhã à noite volta a chuva ao nosso Rio Grande do Sul, volta o vento frio e do sul, represando as águas da nossa Lagoa dos Patos, do nosso Lago Guaíba, e naturalmente também aumentando a quantidade de água parada, né, represada no nosso Rio dos Sinos, no nosso Caí também, né, para preocupação e desespero de muitas famílias também, que já estão em situação muito crítica, né, vários rios dos nossos vales já cheios, transbordando. A gente está acompanhando o que está acontecendo lá no Caí, lá no Taquari, uma situação realmente muito triste. Taquari é a maior cheia dos últimos mais de 50 anos, mais de 60 anos, né? Não pareceu tudo isso, mas foi. E está descendo essa água e está chegando também. Só para gravar ainda mais a situação das pessoas que já vêm sofrendo bastante nos últimos meses com a pandemia, agora com a chegada do frio, que fria, de certa forma, com a baixa dos nossos rios, agora a cheia dos nossos rios. Que ano esse de 2020, hein? O programa de hoje tem um desafio muito especial. Discutir um pouquinho do nosso ECA, né? Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora está completando 30 anos. Lá em 1989, esse grande encontro mundial das nações, e que veio a culminar no nosso país lá em 1990, com o Brasil signatário desse grande acordo e a gente com uma legislação especial na defesa da nossa infância, da nossa adolescência. É evidente que os desafios ainda são gigantes, considerar que nós já evoluímos muito. E eu convidei especialistas nessa área que se confrontam com o dia a dia das realidades das famílias. Hoje conosco, as conhecidíssimas, que das conselheiras tutelares, e também a nossa juíza em Novo Hamburgo, a nossa vara especial da infância e do adolescente, doutora Ângela Martins. Doutora Ângela, muito boa noite, seja muito bem-vinda à nossa Vale TV, a nossa estação Hamburgo, dona Ângela. Doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui, né, para nós podermos conversar um pouquinho sobre o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite a ti, Rodrigo, boa noite às conselheiras Madalena e Elanice. E vamos para esse bate-papo, então, né? Mais de 20 anos que a senhora trabalha na área, doutora? Mais de 20 anos, né? Desde que eu fui aprovada no concurso da magistratura, passei, né, a trabalhar com a infância e a juventude e posso me declarar uma apaixonada pela área, tanto que hoje estou numa vara que só atende matéria relacionada à infância e juventude, né? Já há 6 anos em Novo Hamburgo. Já há 6 anos na nossa cidade. Sim. Podemos comemorar ou ainda muito a lamentar, doutora? Nós podemos comemorar. Eu acho que a gente sempre tem que ter uma visão otimista, né, da vida. Mas também acho que nós não podemos só comemorar. Nós temos muitos desafios pela frente, mas há muito sim a comemorar, né? 30 anos de uma legislação muito importante. Boa manchete para início de programa, então. Madalena Soares, muito boa noite, que bom te ter com a gente.
Madá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, doutora Ângela. É um privilégio enorme estar contigo novamente, ainda mais nessa casa que sempre abre as portas para que a gente possa falar desse tema tão importante que é a infância e o adolescente. Então, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigada, né, pelo convite e que a gente possa acrescentar aí algumas informações bem importantes para a nossa comunidade. Obrigada. Tu e Elanice ficam ali se dividindo entre primeira e segunda mais votadas, as campeãs de voto do nosso Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, hein? Isso acontece, né, Rodrigo? Mas a gente também é parceria nos dias de trabalho, enfim, a gente tem uma parceria grande no Novo Hamburgo, são 10 conselheiros tutelares, nós somos só 2, né, que compõem esses 10, que fazem parte de 2 regiões, então é bem importante, Novo Hamburgo tem 2 conselhos tutelares, região 1, região 2, e a gente faz essa dupla, então sempre tem um conselheiro disponível de plantão para a região 1, sempre tem um conselheiro disponível plantonista para a região 2. Que Né? são as 2 sessões eleitorais que nós temos, né? Nós temos 72 e 76, né? Cada uma tem o seu conselho, né? Isso. Uhum. Região 1, região 2, atende, por exemplo, a região 1, ela vai atender o bairro da Lomba Grande, vai pegando Canudos, Jardim Mauá, São José, Quefas, São Jorge, até o bairro Vila Nova. Daí da Vila Nova, Roselândia, entra a região 2, pega Rincão, Boa Saúde, essa parte central até Santo Afonso. Então, a gente costuma brincar que tem uma linha imaginária ali na Maurício Cardoso, né? Então, o que fica para trás da Maurício Cardoso, ali a Vitor Hugo Kuntz, aquela região ali, compõe a região 1. E o resto para esse lado de Novo Hamburgo aqui, então, é a região 2. Tu és conselheira da região 1, Madá? Sim, E desde Elanice? 2013. Região 2. Elanice Miller, muito boa noite, que bom te ter com a gente. Boa Sócia noite, da Vale Rodrigo. TV. Boa noite, Rodrigo. Obrigada pelo sócio da Nova. Olha que eu vou cobrar. É um prazer enorme estar com a nossa excelentíssima juíza. É de grande valia, porque ela tem agregado muito nesses anos que eu consegui trabalhar com ela, né? E realmente, assim, nós temos muita coisa positiva, né? Um divisor de água nesse tempo, pela acessibilidade que a juíza tem com a gente, tem com os nossos casos. Então, muito obrigada, doutora. Quando o Rodrigo me falou lá, assim, eu já logo mobilizei a Madalena e ela conversou com a senhora. E agradeço muito, assim, essa disponibilidade, porque vem agregar. Porque é uma comemoração que eu fico muito feliz em poder dizer assim, estamos 7 anos no Conselho, eu e a Madalena, mas são 30 anos de ECA e com uma evolução e com alguns questionamentos da comunidade que não entende o que é o trabalho do Conselho, né? Muitas coisas assim cultural, né? Mas eu fico muito feliz, doutora, Rodrigo. E então uma boa noite, assim, que a gente possa ter um desenrolar bom nesse programa para que venha cada vez mais o nosso ECA crescer. Vamos aqui fazer essa homenagem, então, né, a todas as pessoas envolvidas, né, dentro dessa área, aos nossos conselheiros como um todo. Evidentemente, vocês hoje simbolizam eles, mais do que representam, simbolizam eles, mas todas as pessoas envolvidas, todos os profissionais envolvidos no dia a dia dessa luta, né, que vão desde os professores lá na sala de aula. A gente falava um pouco disso antes de entrar no ar, né, mandar dizer, olha, agora com as aulas paradas, as denúncias estão chegando menos daquela forma como chegavam antes, mas desde os professores, as pessoas que trabalham nas nossas forças de segurança, o Ministério Público, né, a nossa magistratura, né, o nosso judiciário como um todo, o Poder Executivo como um todo, que também está dedicado, o nosso Conselho Municipal, enfim, é uma série de pessoas engajadas nesse desafio que é a gente fazer da infância uma infância mais feliz e menos sôfrega, né? Já que, evidentemente, os desafios pelas questões culturais, econômicas, mas às vezes não está só ligados nelas, mas elas que nós encontramos, são enormes esses desafios. Eu fico muito feliz de poder voltar a debater esse tema. A gente ouve muita gente dizer, bom, agora só morre gente no Brasil por Covid, né? Tá morrendo muita gente no Brasil por Covid, sim, infelizmente. Hoje a gente perdeu o nosso querido Oswaldo Portela, né, uma referência na nossa comunidade, uma pessoa que veio de São Paulo, fez sua vida aqui há mais de 50 anos atrás, uma referência
na área das joias, né, um comerciante reconhecido na nossa comunidade, é mais uma pessoa que a gente perde nessa batalha aí. Mas sim, muita gente morre nesse Brasil todos os dias por outros tantos motivos, e a violência contra as crianças, ela é uma violência que perdura nos dias de hoje. Isso, bom, sem falar no Rio de Janeiro, no trabalho infantil, que continua ainda, não vou dizer imperando, mas uma verdade ainda em muitos lugares, né? Felizmente aqui na nossa região, aí vocês podem falar isso de cadeira, talvez a gente não viva situações tão tristes quanto a gente vive no nosso centro-oeste, no nosso norte, no nosso nordeste, mas ainda também a gente vê, não raro, esse tipo de denúncia, né? Quando a gente gostaria, claro, que as crianças pudessem ter responsabilidade desde a sua juventude, mas que pudessem ser crianças o máximo de tempo possível, com tudo que nós podemos lhe oferecer para que tenha uma vida adulta de uma cabeça mais feliz, né? Doutora Ângela, como é que está a nossa região aqui nesse sentido, doutora? Então, a vara da infância e juventude não para, né, Rodrigo? E as conselheiras podem atestar isso que eu estou dizendo. Apesar desse período de pandemia, apesar de o foro estar trabalhando numa atividade diferenciada, em regime de plantão, na vara da infância parece que isso não existe, assim. O trabalho é o mesmo, né? Nós estamos muito envolvidos com questões que dizem respeito tanto às medidas de proteção quanto aos atos infracionais, né? E execução de medidas socioeducativas. Então, assim, a pandemia, ela veio para nos fazer trabalhar de uma forma diferente, porque nós não estamos no fórum, trabalhando todas juntas, numa sala de audiência, né? Estamos cada uma na sua casa, pensando, assim, nos auxiliares, né? Nas pessoas que formam a vara da infância, mas todas muito atribuladas, porque, de fato, as violações continuam, né? Infelizmente, as violações continuam, não seria diferente nesse período. Talvez nós não tenhamos, assim, sentido o registro de um número muito crescente, por isso que a Madalena trouxe antes, né, que eu peguei um pouco, assim, da conversa de vocês. As coisas talvez estejam um pouco mais veladas, porque tem muitos serviços que estão também trabalhando dessa forma remota, né, nós não temos essa proximidade, essa frequência de atendimento que há no período de normalidade. Mas ainda assim, muita coisa chegando no judiciário. Madame e Elanice, o que vocês estão enxergando disso, hein? A gente falava fora do ar, quero que vocês tragam isso à luz, né? A gente ouve falar e leu notícias Brasil afora de um aumento da violência doméstica contra mulheres e contra crianças também, por conta dessa casa, né? Uma situação que foi mais forte, talvez lá em março e abril, o distanciamento tenha diminuído a partir de maio, de junho, sobretudo, mas ainda tem muita gente que está confinado, né, que está muito dentro, e a gente sabe que isso está sendo assim um estopim, né, para uma violência desmedida por parte daqueles que sempre foram, enfim, violentos, né, que sempre tiveram esse histórico, né. Tem chego para vocês algumas coisas nesse sentido, ou não está chegando simplesmente porque o regime está um pouco diferente? O que vocês estão enxergando disso realmente, Madá? Rodrigo, assim, olha, infelizmente, né, a gente percebe que a criança ainda é objeto de castigo e de violência, e dentro da família isso é considerado normal. Então, Eu saco de pancada, Madá. Existe ainda a necessidade da gente mudar paradigmas dentro da sociedade. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz que é a família, a sociedade e o Estado os responsáveis pela proteção e direito à prioridade absoluta da criança e do adolescente. Mas a gente trabalha com isso no dia a dia, mesmo antes da pandemia, né? Aquela condição normal de que sim, criança precisa apanhar para aprender. Então a gente tem que aprender a tirar essa ideia cultural de que o pai e a mãe vão ensinar a criança a apanhar através de agressões. Então a nossa comunidade ainda está nessa condição de achar que é normal pegar uma vara e quebrar, né, na criança. A gente ainda precisa pensar como trabalhar essas questões para que elas apareçam de uma forma não tão singela, porque
a violência ela se dá de várias formas. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no artigo 18, ele traz que a criança não deve ficar exposta a tratamento cruel e degradante e nem a violência psicológica. Então, a gente tem ali, né, duas situações: é dever da família, da sociedade, do Estado, para proteção à criança. É dever da família entender que essa criança ele é um ser em desenvolvimento. Então, a paciência, o amor, o afeto é que faz essa criança prosperar. Então, assim, ó, a mulher, quando ela apanha, a gente já tem políticas que enxergam essa mulher que apanha. E eu sempre questiono assim, se a mulher não pode apanhar, o idoso não pode apanhar, o animal não pode apanhar, por que a criança tem que aprender apanhando? Então, são questionamentos que eu sempre faço quando a gente faz uma intervenção dentro de uma família. Então, assim, a gente não quer... O Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vem para tirar a autoridade de pai e mãe, ele não vem para dizer que eles estão errados, ele vem para dizer que criança e adolescente estão em fase de crescimento, está em fase de desenvolvimento, que é necessário educar. E como que se dá essa educação? A minha formação é na área pedagógica, né? Então, eu sou psicopedagoga. E eu trabalhei com muitas crianças, cheguei a ter, em média, 60 crianças sob a minha responsabilidade. E eu sempre dizia, a gente não usava de castigo físico, nós não usávamos de nenhum tipo de violência verbal. Então, a gente tinha ali, durante o nosso dia, 60 crianças. E por que a mãe e o pai precisam usar, né, dessa ferramenta tão violenta? Porque aprendeu, eu apanhei quando eu era criança, e então agora eu vou ensinar os meus filhos dentro dessa mesma característica. Não morri, estou aqui, estou viva. Mas e as marcas que eu, com 40, 45, 50 anos, vou trazer a lembrança disso? Né? Então, qual é a forma como eu quero educar o meu filho? Como que eu quero trazer esse filho para dentro de uma sociedade? Como que eu quero trazer esse cidadão numa formação? É através da violência? Né? Então, quando a gente fala na questão do que chega para o conselho, são coisas muito, muito sérias, sabe? Não é aquele puxão de orelha. Chega para nós situações, Rodrigo, que assim, ó, a gente chora. Teve situações que eu já fiquei 2 dias assim, com vontade de ficar presa num canto, porque eu não acreditei que alguém pudesse ter tamanha crueldade para um ser indefeso, sabe? Então, assim, o nosso trabalho ele é muito peculiar, ele não tem uma receita certa, ele não tem, né, eu digo assim, não tem algo que diga assim, ó, a partir desse momento a gente vai trabalhar com isso e isso. É na condição mesmo ali de tu não deixar que façam pro outro aquilo que tu não gostaria que fizessem para ti, com base no que diz a lei. Então, Cada chamado é um novo desafio, é um novo ponto de interrogação do que vocês vão encontrar, né? Exatamente. E esse diálogo com os pais é que faz com que muitas vezes essa família também se fortaleça. Então, assim, o Conselho Tutelar não tira a autoridade de pai e mãe. Ele restabelece essa autoridade a partir do momento em que se entende qual é a função de cada ser. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, e a gente precisa trabalhar numa composição do que é uma família. E através do respeito, do diálogo, do carinho, do conforto de saber que tu pode confiar em alguém, é que a criança vai conseguir se desenvolver. Então, tudo isso a gente precisa muito conversar com as famílias, porque às vezes o que tem é falta de ouvir o que está sendo dito. Às vezes o adolescente está num quadrante, que ele não consegue sair daquele quadrante e acaba arrumando um amigo para ouvir, né? E esse amigo nem sempre ele é tão importante quanto um pai e uma mãe nessa formação. E é onde a gente acaba muitas vezes perdendo esse adolescente também. Então, são várias coisas que eu sempre digo assim, escutem, deem seus ouvidos dentro de casa e façam esse papel de conduzir. O pai e a mãe, eles têm o papel de conduzir. E hoje a gente tem muitas ferramentas acessíveis dentro de casa que a gente tem que estar muito, né, muito atento ao que está sendo ensinado para os nossos filhos, que não é só o pai, a mãe, tu e o avô. São outras ferramentas que estão chegando e a gente precisa estar, né, sempre atento ao que está acontecendo ali. Doutora, a Madá traz uma informação, um ingrediente, né? O conselho ele não chega para tirar a autoridade dos pais, mas para restabelecer essa autoridade, né? Tá funcionando isso? A gente antigamente tinha até essa maldade, né? Diz, olha, se tu não te comportar, eu vou chamar o conselho. Olha, o lar, olha, tu vai parar em algum lugar, noutra família. O objetivo primeiro da lei é a manutenção dessa célula, desse núcleo familiar, né?
É isso mesmo. A Madalena fala algo muito importante que é nós precisamos mudar os paradigmas, né? Criança, adolescente, ele não é propriedade nem do pai, nem da sociedade, nem do Estado, né? Desde a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança e adolescente passou a ter um status de sujeito de direitos. Eles têm todos os direitos que os adultos têm, mas alguns direitos que são próprios de crianças e adolescentes. Crianças, por exemplo, têm direito de brincar, né? E, de fato, assim, outra grande conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente foi a criação do Conselho Tutelar, que representa a sociedade, né? Então, o Conselho Tutelar ele tem que ser posto naquele lugar que, de fato, é dele, que é o de orientar, que é o de estar na linha de frente para tomar as medidas que podem e devem ser tomadas em benefício das crianças, mas sem que isso fragilize a família. Ao contrário, o que se busca num primeiro momento, e é a atribuição específica do Conselho Tutelar, é conseguir reorganizar, fazer o atendimento da família para que aquela família se fortaleça e possa se desenvolver de uma forma sadia enquanto família. Tanto que o judiciário ele tem uma competência residual, ou seja, só vem para o judiciário aquilo que de fato não é atribuição do Conselho Tutelar, né? Então, o Conselho Tutelar é uma grande conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é ele que está na linha de frente atendendo os direitos mais básicos das crianças e suas famílias de origem. O que a gente pode pensar como organização para isso, né? Já que a gente falou do judiciário, a gente fala do conselho e a gente tem o Ministério Público como um elo importante. Qual é o papel do Ministério Público, doutora, nesse intermédio? Então, o Ministério Público é quem tem a capacidade postulatória, né, Rodrigo? O que acontece? Muitas vezes o Conselho Tutelar, apesar de toda atribuição e de toda autoridade que tem, inclusive de requisitar, né, serviços junto à municipalidade, junto aos órgãos públicos, há situações em que o Conselho Tutelar não pode atuar, como, por exemplo, quando há necessidade de uma criança ser afastada da sua família, né? Explicando um pouco melhor, se a gente verificar uma situação eminente de risco, de urgência, o conselho pode, né, excepcionalmente levar essa criança para uma casa de acolhimento. Mas isso é excepcional. Então, é competência privativa do juiz fazer esse afastamento. Então, qual é o papel do conselho? O conselho vai relatar o que está acontecendo e representar para o Ministério Público, para que o Ministério Público, então, ajuize a competente ação de medida de proteção, solicitando que aquela criança temporariamente seja afastada para que a gente possa voltar a reorganizar a família e, se for o caso, que é o que com que nós trabalhamos, né, num primeiro momento, fazer com que essa criança retorne para sua família depois dos atendimentos todos prestados, né? Isso na prática, isso acontece apenas entre papéis ou existe um diálogo entre vocês? Como é que vocês se movimentam nesse sentido? Porque a gente sabe como ocorre um processo normal, né? Um processo civil, um processo criminal, tem os seus ritos, e ele fica muito restrito aos papéis um momento de oitiva, né? Quando a gente fala das nossas crianças, como é que se dá esse movimento de vocês? Posso falar? Bom, então, a gente não tem como desburocratizar determinadas situações, né, Rodrigo? O processo ele é necessário, né? Uhum. Agora, existe um grande instrumento, especialmente para essas situações de crianças acolhidas institucionalmente, que se chamam audiências concentradas. Né? O que acontece? A cada 6 meses, né, nós nos deslocamos até a casa de acolhimento, até o serviço do acolhimento, numa grande rede, para que nós possamos aí sim dialogar sobre o que de melhor, né, o que de mais rápido a gente pode fazer para que aquela criança consiga ter
a sua destinação, né? Seja voltando para a família como primeiro plano, seja sendo encaminhada para uma família substituta, né? Então, esse é um momento, assim, por excelência de diálogo. Eu gosto muito das audiências concentradas, porque é o momento em que se pode fazer essa troca de uma forma mais calorosa, assim, né? De uma Humana, forma né, doutora? direta, humana, É um avanço significativo, né? Essas audiências concentradas, eu acho que foi um ganho significativo, né? Eu participei de algumas e não tive a oportunidade de participar de muitas, mas as que a gente participou gerou algo assim de amor mesmo, da gente estar ali observando, né, doutora? As crianças observando o dia a dia e a rede assim, não traz isso, traz aquilo, para onde vamos. Então, assim, muito humano, muito assim, um avanço assim muito produtivo e muito significativo para nós, né, conselheiras, né, Madá também participou de várias, mas que a gente vê assim, tipo, nós conseguimos efetivar. Quem está na mesa? Oi? Numa audiência como essa, quem faz parte dessa mesa? Quais são as partes? Então, nessas audiências normalmente estão presentes juiz, promotor de justiça, defensor público, conselho tutelar, Secretaria do Desenvolvimento Social, a equipe técnica do Judiciário, a equipe técnica e a direção da Casa, Secretaria de Educação, ou seja, é uma grande rede para que ali a gente consiga definir situações que possam acelerar o destino da criança. Essa é a ideia. Coisa linda, hein? É o espírito da lei em prática, assim, módulo hard total. A gente É isso que cuidando é realmente bacana, de cada vidinha. uns avanços, né? Nossa. E sabe, Rodrigo, que é muito interessante que o Conselho Tutelar, ele recebe a informação da violação do direito e no momento em que a gente tenta reestruturar, então existe todo um trabalho também antes, que é encaminhamento para a rede protetiva. Então, são os CRAS, são os CREAS, são CAPs, CAPGI. Então, a gente tem todo um leque de possibilidades antes de fazer a institucionalização dessa criança. Então, a institucionalização vai depois de todas as possibilidades esgotadas. Então, a gente tem as portas abertas do Ministério Público dizendo, olha, a gente fez todos esses caminhos aqui e não houve possibilidade de avanço. E aí, então, também temos a porta do Judiciário, que eu vou dizer para ti, isso faz muita diferença. Então, não é números, não são só crianças, são pessoas que estão sendo protegidas por todas essas instâncias, por todos esses agentes que tu citaste antes, e faz com que isso seja uma situação mais delicada, aquela coisa do cuidado mesmo, da proteção daquele ser que está ali precisando daquele momento. Então, esgotadas as possibilidades de proteção na família e da família extensa, porque às vezes pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um irmão mais velho. Então, esgotadas essas possibilidades dentro da sua família, é que se faz, então, um pedido de acolhimento institucional. E quando a doutora fala na questão da exibicionalidade do Conselho Tutelar, quando diagnosticada a possibilidade de um risco à vida dessa criança. Então, quando essa criança está numa condição de risco à sua vida, o Conselho Tutelar vai fazer a proteção, esgotada também as possibilidades de ter alguém da família que vai fazer essa menção de cuidado. Então, o acolhimento é a última das últimas considerações que a gente tem como medida protetiva. Jornalista adora número, tá? Então não posso deixar de perguntar para vocês algumas coisas nesse sentido. Vocês têm ideia da quantidade total de atendimentos no último ano, por exemplo? Olha, em atendimentos, Rodrigo, a gente tem muitos atendimentos em sede. Muitos deles são de orientações, né? Nem sempre todos os atendimentos que vêm para o Conselho Tutelar, eles são da competência do Conselho Tutelar. Então, muitas vezes, a nossa comunidade entende que o Conselho Tutelar é um órgão que vai fazer, por exemplo, documento de guarda, de tutela, de adoção. Alienação parental, né? Que vai trabalhar alienação parental. Então, a gente encaminha isso à Defensoria Pública. Então, muitas vezes são orientações que não decorrem de que seja uma atribuição do Conselho Tutelar. Então, Entendi. Os números, eles são bastante aleatórios, porque de violações de direito mesmo, dentro de um atendimento, por exemplo, de 10 pessoas no dia,
digamos que 6 sejam orientações, 4 sejam situações que a gente tem que fazer algum encaminhamento. Hoje nós temos um sistema, isso é muito legal, né? Porque nós viemos trabalhando desde 2013 a implementação de um sistema digital. Então, o Conselho Tutelar hoje tem, até 2016, 2017, nós trabalhávamos com Word e Excel. Sabe o que é isso? Word e Excel. Tudo planilhinho. Então, mas mortinho ali. Então, hoje nós temos, a partir do meio do ano passado para cá, um sistema que vai gerar dados. Isso vai gerar também políticas públicas para o nosso município. A gente vai ter, né, quantos encaminhamentos foram feitos, quantos atendimentos foram feitos, de uma forma que não seja só o palitinho, né? Então, isso vai dar também maior qualidade para nossas crianças de Novo Hamburgo. Porque se nunca é só um palitinho, nesse caso, menos ainda, né? Mas eu peguei alguns números do Unicef, onde nos diz que desde 1990, mais de 50% de redução nas mortes de crianças menores de 5 anos, né? Quase pela metade caiu o número, a proporção de crianças subnutridas também desde 1990. 2,6 bilhões de pessoas a mais têm água potável mais limpa hoje do que em 1990. Mas, ainda assim, 262 milhões de crianças e adolescentes no mundo estão ainda fora da escola. 650 milhões de meninas e mulheres se casaram antes do seu 18º aniversário. E 1 em cada 4 crianças viverá em áreas com recursos hídricos extremamente limitadas até o ano de 2040. Nem toda criança consegue desfrutar de uma infância plena, né? Então, se a gente fala um pouco de Novo Hamburgo, de uma coisa aqui, então, eu quero saber para vocês que desafios são esses que vocês enxergam pela frente. Doutora Ângela Martini, Madalena Soares e Elanice Miller, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. É o programa que não tem muitas conversas paralelas aqui durante um cafezinho e uma água. De volta hoje num programa muito especial, recebendo a presença da nossa juíza da Vara de Infância e Juventude de Novo Hamburgo, doutora Ângela Martini, com as conselheiras tutelares também, abrilhantando, representando todos os conselhos tutelares das conselheiras da nossa cidade, a Madalena Soares e a Elanice Miller. A gente conversou no primeiro bloco muito sobre como está Novo Hamburgo, exatamente dentro do ECA, nesse momento em que a gente completa. Que dia é o aniversário do ECA? Dia 13. Segunda-feira, dia 13 de julho, 30 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso ECA. E, de momento, as coisas boas, o que há que se comemorar em relação a recendo. A gente falou um pouco sobre isso, também falamos dos desafios. Eu quero aprofundar com vocês quais são os desafios, né? A Elanice estava me contando agora em especial uma situação, nada sobre isso agora, mas, né, de situações de abuso contra uma criança, uma possibilidade, enfim, não importa a gente evoluir nisso, totalmente apócrifo, anônimo, claro, todas as informações que ela me passou, em primeiro lugar, respeitando e zelando pela criança, por essas crianças, né? Mas a gente sabe
não nos alegra em nada saber que isso é histórico e que sempre a nossa sociedade esteve permeada por isso, mas o que nos alegra é saber que hoje as coisas vêm mais à luz e hoje muito mais gente abomina isso e trabalha muito fortemente para que isso, se ainda não existe, não acabou, que a gente lute muito fortemente para que acabe, né? Mas as violências, elas não são só de cunho sexual, como se isso fosse muito pouco, né? Elas são de toda a ordem, e a gente sabe o quanto essas marcas, por mais que a dor física ela possa amanhã ou depois acabar, mas essas marcas de tudo que a criança vive na sua tenridade, ela persegue, acompanha para toda a sua vida, né? Ela vai determinar a sua relação com o meio, com as outras pessoas, com a sua família, ela vai reproduzir modelos, ou ela vai ter problemas lá na frente, coisas que vão efetivamente acompanhar ela para todo sempre. Quero saber de vocês, quero pedir que vocês façam comigo uma avaliação do quanto a gente conseguiu efetivamente caminhar nesses últimos 30 anos. A doutora fala da sua experiência de 20 anos já, especialmente na área da infância e da juventude. A Elanice e a Amanda falam dos seus 7 anos enquanto conselheiras, mas um trabalho que vai muito além desse período já com as crianças. O que a gente pode comemorar? O que a gente avançou? E quais são ainda os desafios que a gente tem pela frente, senhoras? Ângela. Eu acho que nós temos muito a comemorar essa rede toda, né, que nós temos em prol das nossas crianças, que é o que forma o sistema de garantias de direitos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu gosto de dizer que ele é multifônico, ele é polifônico, ele tem várias vozes, né? Nós compreendemos que o direito, a norma jurídica, ela não vai dar conta de atender a criança enquanto um ser complexo, enquanto uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente um olhar que é o olhar de toda uma rede da assistência social, da saúde, da educação, tudo isso contribui para que a gente possa dar o melhor atendimento possível para a nossa criança, né? O Estatuto da Criança também traz como um grande avanço a questão de uma autonomia progressiva da criança e do adolescente, né? A gente ainda tem muito presente uma norma que vem do direito civil, que é falar que criança e adolescente são incapazes. Na verdade, isso não, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não é mais verdadeiro. Crianças e adolescentes têm uma autonomia progressiva. Tanto que um adolescente hoje, Rodrigo, se ele tiver que ser colocado em guarda, tutela ou adoção, ele obrigatoriamente precisa consentir. E não é um consentimento que vai ser dado em qualquer espaço. Ele vai consentir em juízo na frente do promotor, na frente do juiz, na frente do defensor público, do advogado, enfim, para que ele, de fato, possa ser colocado nessa família substituta. E a criança da mesma forma, embora essa escuta não seja assim tão aprimorada, até porque nós temos que levar em conta, né, o grau de desenvolvimento dessa criança, mas o Estatuto também coloca a criança como alguém que precisa ser ouvida, como alguém que precisa ser informada, como alguém que precisa contribuir, né, com o seu destino. E ao tempo que esse é um direito previsto, eu também acho que esse é um grande desafio, né? Então, eu traria, assim, a partir de 20 anos já de trabalho com infância e juventude, como e quando nós vamos ouvir a criança. Ainda existe um vácuo muito grande, né, no sistema de garantias de direitos, no que diz respeito a ouvir essa criança, né? Seja na casa de acolhimento, seja em juízo, seja no conselho tutelar, né, antes da gente fazer o encaminhamento para um acolhimento institucional. Nós ainda estamos andando a passos muito, muito, muito curtos nesse ponto em específico. E eu sempre lembro de uma obra que é uma obra de ficção, mas que poderia não ser, né, dadas as histórias que a gente ouve assim ao longo de tanto tempo trabalhando. É uma escritora italiana, conta a história de uma menina que foi colocada numa família substituta, ninguém disse por quê. De repente, ela foi devolvida para sua família biológica
E também nunca ninguém perguntou para ela o porquê isso estava acontecendo e o que ela achava disso tudo, né? Então, essa falta de voz que ainda nós vemos muito presente. Chama-se A Devolvida, o nome desse livro. Fica aqui uma dica de literatura. Tudo bem. E assim, de fato, é ficção, mas poderia não ser, né? Dadas as histórias que a gente ouve por aí, de muitas vezes as crianças não terem voz, de nós, né, que estamos do lado de cá do sistema de garantias, ainda não sabermos ao certo como vamos fazer para ouvir adequadamente essa criança. Nós temos uma lei hoje, que é a lei da escuta especial, né, do depoimento especial, que trata da oitiva especial de crianças que foram vítimas ou que são testemunhas de violência. E claro, isso também tem a ver com as medidas de proteção, mas não é especificamente a respeito disso assim que eu gostaria de falar. É daquela criança que está lá na casa de acolhimento, é daquela criança que está recebendo a medida de proteção naquele momento, que nós ainda não conseguimos achar a forma certa como falar, né, com ela e como levar em consideração o que ela tem a nos dizer. Então, acho que, eu volto a dizer, esse é um grande desafio, assim. Pro judiciário, pelo menos, é um grande desafio. Quando essa criança tem cada vez mais cedo mais discernimento, né? Mais Exato. compreensão, mais acesso à informação hoje é uma coisa franca para todo mundo, né? Cada vez mais jovens. Elanice. Como a doutora falou ali, cada vez mais a gente observa que tem um avanço significativo das políticas públicas, do ECAS como um todo, né? Eu me reporto a muita coisa também cultural que infelizmente vem dentro da própria rede de atendimento, né? Tenta se quebrar algumas coisas cultural. Por exemplo, trabalho infantil, né? A gente tem toda ali uma sistemática, um guia para a gente seguir, como fazer com que a criança, o adolescente na sua idade precoce, sim, continue a partir dos 14 anos e tal. Mas a gente observa que tem muitas coisas enraizadas que é cultural, né? Então, nesses 30 anos de avanço do ECA, só um pouquinho. O que aconteceu, Amanda? Tudo certo. Tá um pouquinho travada, né? Talvez tenha entrado uma ligação, alguma coisa. Tudo certo. Sim, nos atendimentos assim que a gente faz no dia a dia, se observa assim a questão cultural também, né? Que ficou, que vem enraizada ainda, que é tudo uma questão de construção. São 30 anos na luta do direito efetivo do ECA, porque eu acho que o ECA foi um divisor de águas, né? Quando eu falo, eu tenho 47 anos, então, assim, eu com 12 anos, eu fui vítima de trabalho infantil que me deixou sequelas. Então, mas naquele tempo era cultural. Com 12 anos, eu trabalhava num hotel e tive a mão totalmente cortada. Então, tu observas que hoje tu atende algumas pessoas que dizem assim, mas meu filho tem 12 anos, tá ali na carroça, no perigo, mas ele não tá roubando, ele não tá no tráfico. Então, esse entendimento ainda dificulta um pouco a rede de atendimento, por mais que queira proteger, tem questão cultural e que acaba violando os direitos das nossas crianças, não respeitando o tempo certo, o lugar certo para ela estar. Então, a doutora colocou ali, né, por mais que tenha toda essa rede de proteção, existe essa fragilidade que infelizmente, nós aqui na ponta observamos muito que é a questão cultural, né? Você observa muito a questão cultural. Mas estamos aí bem felizes, porque eu acho que Novo Hamburgo tem uma rede muito boa, uma rede, assim, inclusive, assim, se existia uma coisa muito distante no tempo, assim, de... Quando a gente entrou no primeiro ano, né? Nem lembro quem era a juíza, né? Nada, mas parecia que era uma coisa muito distante. Doutora vinha conversar com nós, conselho. Hoje não, hoje a gente tem um elo que eu acho que isso facilita o nosso trabalho, uma igualdade, assim, um respeito. E isso, Rodrigo, posso dizer assim, que é um avanço muito grande. E eu sei que tem lugares do Conselho Tutelar que não existe todo esse acesso. Então, às vezes, quem perde, com certeza, são os nossos jovens, são nossas crianças e adolescentes. Então, isso aí é muito gratificante. E toda a rede de atendimento. Mas é uma conquista, né, Elanice? É uma conquista conjunta, né? Eu acho que é uma evolução de muitas partes, né? A gente vê uma doutora mais aberta a isso, evidentemente. Nossa, meio caminho andado.
mas também a evolução do trabalho do próprio conselho, né? A gente vê o amadurecimento pelas pessoas que já participaram lá atrás, com todo respeito a quem começou o processo lá atrás, Claro, mas e a qualidade dos grupos de hoje, por exemplo, né? Acho que também é uma evolução do a trabalho. gente chegou no conselho, né? Não existia o kit conselho, foi tudo se adquirindo. Hoje tem carro do conselho tutelar próprio, está vindo mais um kit conselho. Tudo são construções de todos os colegas juntos, de uma unidade, de algo assim muito positivo, porque eu vejo que é muito significativo. A gente tem aquele período de eleição, passou aquele período de eleição, quem entrou tenta ter unidade, tenta fazer uma unidade e trabalhar em prol dos direitos das crianças e adolescentes. Isso que é o bacana, né? Então tem a rivalidade digamos assim, a disputa da eleição, que também é saudável, né? Mas passou aquilo, a gente é muito companheiro, muito colega, muito... E isso é o bacana. Eu acho que é isso que faz o diferencial. Elanice, tu falou sobre o trabalho infantil, né? E eu tenho um sentimento de que na nossa região a gente tem números, eu não vou dizer confortáveis nesse sentido, porque nunca é confortável, mas se a gente olhar simplesmente para o nosso passado, para o que era, não vamos muito longe, 40 e poucos anos atrás, aí, 30 e poucos anos atrás, talvez, nos anos 80 ainda, crianças de 12, 13 anos passando cola na fábrica de calçado. É óbvio que era uma questão daquele momento, uma foto daquele momento, não há que se culpar quem empregava, nem os pais que levavam para a fábrica para trabalhar, era muito próprio daquele momento. E eu vejo muitas vezes as pessoas escrevendo nas suas redes e comentando, pelo menos eu não fiz vergonha, não passei vergonha na rua, não aprontei, ou o meu amigo que não trabalhava hoje está um perdido, não sei o quê. Mas, na verdade, poderia tudo isto sem precisar a exposição da criança a alguma coisa que não é o mais apropriado para ela, né? Como a gente lembrava, a criança com 12 anos tem que brincar, tem que estudar, tem outras obrigações, e nós, como família, temos outras obrigações também, né? As pesquisas que isso traz, Rodrigo, assim, não só para o desenvolvimento psíquico, mas também para o desenvolvimento físico da criança. Então, nós tivemos um relato de uma juíza da Vara do Trabalho, agora, eu acho que foi uns 2 anos atrás, e veio o relato de que uma menina de 13 anos trabalhava num açougue para ganhar R$50 o dia, e numa dessas composições ela vai fazer moer a carne e acaba perdendo a mão. Então, assim, o que acontece nesse contexto? A criança está em desenvolvimento, o corpo dela ainda não está preparado para algumas atividades. Por exemplo, carregar pedra, vai fazer o quê? Né? Logo, vai estar com problema de coluna, é um trabalho barato, o empreendedor não vai estar pagando direitos trabalhistas, e sai muito caro para a infância. É uma coisa que custa muito, não só, né, essa questão de estar perdendo a infância, mas estar perdendo a saúde física, a saúde mental, a saúde moral. Então, tem uma série de coisas que ficam ali, né, inseridas nesse contexto. Outra coisa que eu acho que é bem importante a gente trazer, que hoje o Conselho Tutelar trabalha muito na questão da FICAI, a ficha do aluno infrequente. Então, nós temos um sistema também que faz a busca dessa criança, desse adolescente para dentro da escola, aonde que se reduz a desigualdade social, é a educação. Nós precisamos ter sempre esse olhar para dentro da educação. As escolas têm papel fundamental na formação do cidadão. Quando eu vou conversar com adolescente, eu digo, vocês não estão aqui dentro somente aprendendo o beabá, vocês estão aprendendo a ser cidadãos, aonde vocês vão ver que tem uma pessoa que vai estar formando vocês, aonde vocês vão estar aprendendo a socializar, aonde vocês vão estar aprendendo várias questões que são sociais mesmo. Então, o que falta para nós, Rodrigo? A gente falta as empresas olharem para esse adolescente de 14 anos e fazer realmente uma política que venha a trazer esse adolescente para o jovem aprendiz. Então, adolescente não pode trabalhar em local insalubre nem de periculosidade, mas ele pode ser inserido como estagiário, como jovem aprendiz dentro de uma empresa. A partir dos 14, tendo a sua garantia. A partir dos 14? Depois dos 14 anos em diante, né, já existe o jovem aprendiz. Então, a gente vive ainda numa sociedade que aponta o dedo e diz assim, olha ali, aquele sem vergonha não quer trabalhar, mas, na verdade, não é isso que acontece, Rodrigo. A gente não tem possibilidades. Então, o que nós temos de política pública que dê para esse adolescente, depois dos 14 anos, um lugar para ele estar no contraturno da escola,
que ele vai ganhar o dinheirinho dele para sair no final de semana e tomar um refrigerante, tu entende? Então a gente aponta muito o dedo e a gente também tem que olhar. Eu acho que isso é um avanço bastante significativo dentro da nossa sociedade, porque quando a gente vai buscar esse adolescente dentro de casa e diz para ele, olha, tu precisa voltar para dentro da escola, e ele diz assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Vou dizer, olha, tu vai ganhar a possibilidade do 7º ano, tá com 14 anos, entrando num programa do Jovem Aprendiz. Daí chega na condição de eu pensar, poxa, e agora? Onde é que eu vou colocar esse encaminhamento para um Jovem Aprendiz? Hoje nós temos a parceria da ASBEM, é uma das poucas, né, instituições que fazem esse papel de imersão do adolescente no Jovem Aprendiz. A gente precisa evoluir na legislação, ainda não é perfeita, né? Ela ainda traz uma série de obrigações, sobretudo da manutenção do posto de trabalho uma vez criado ele, né? E, na verdade, porque... as empresas ganham com isso, né, Rodrigo? Existe uma lei para o Jovem Aprendiz. Sim, né? Sim, mas eu digo, essa lei, ela obriga que tu, uma vez aberta a vaga, tu tenha que ter sempre ocupado a vaga, né? Talvez há que se ter alguma flexibilidade e até um acompanhamento maior da empresa que, efetivamente, na maior parte das vezes, não está preparada para receber um jovem de 14 anos, de 15 anos, né? E isso foi bastante enfraquecido nos últimos anos, né? O Sistema S, que era o Senai, o Senac. Então, eram situações... Ali, o projeto Pescar, na Artecola, também teve bastante redução. Então, era onde a gente tinha um braço de dizer para o adolescente, vai lá, segue, tu vai conseguir, sabe? Então, a gente precisa pensar nesses avanços dentro da nossa sociedade, Concordo né? contigo. Colocar o adolescente dentro desses espaços protetivos de desenvolvimento. E o Estatuto da Criança e Adolescente, para mim, é algo assim que eu carrego muito, né, embaixo do braço, porque, como eu disse, ele é muito completo dentro do que tange a questão de políticas públicas. Então, agora a gente teve alguns acréscimos, por exemplo, em 1º de fevereiro, a questão da adolescente, né, adolescente e gravidez precoce. O município tem que fazer também políticas públicas para trabalhar com essa prevenção. Então, tem várias coisas que nos preocupam na adolescência, porque é a fase transitória. A criança, a gente trabalha com medidas protetivas. O adolescente, a gente já vai encaminhar ele para essa autonomia, para esse protagonismo, dentro do espaço social de vida adulta, e ele se sente perdido, né? Então, a gente precisa pensar nele, nesse espaço de evolução também. Então, e é um momento que, às vezes, o pai e a mãe acham que ele já está preparado, ele ainda não está preparado completamente, ele precisa desse amparo, desse cuidado, desse encaminhamento. Então, o Conselho Tutelar, muitas vezes a gente ouve, sim, a gente conversa com o adolescente, eles trazem para nós as angústias, né, dizem por que estão se sentindo muitas vezes sozinhos. A gente tem uma equipe técnica dentro do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, isso também é uma coisa que nos fortalece bastante. A gente tem uma assistente social, a Vivian, a gente tem a psicóloga Lila, né, a gente tem um administrativo bastante, né, que movimenta bastante assim, a ajuda dos conselheiros. Então, isso nos dá um suporte muito bom, né, e vou te dizer que não é para todos os conselhos tutelares. A gente tem a realidade de diversos conselhos tutelares que funcionam sem um banheiro na sede, né, que não tem 5 colegas. Então, esse fortalecimento do conselho tutelar, ele dá embasamento para a gente buscar esse diálogo também junto com as políticas públicas e poder... O conhecimento, ele te liberta, eu já dizia, né? Alguém disse isso. Ô, doutora, o que a Madalena fala sobre a quebra da perpetuação dessa miséria, né? Independente de qual miséria, se financeira ou humana, é a educação, né, doutora? É a educação. E acho que nós não temos dúvida alguma de que é a educação, né? E ouvindo a Madalena falar, me ocorre também, eu acho importante a gente abordar esse tema, essa transição da infância para a adolescência, ela é complicada também porque é um intervalo bem propício para o tráfico chegar, né? Nós acabamos perdendo muitos dos nossos adolescentes nessa fase para o tráfico, por não ter políticas públicas que atendam as famílias, né? Que deem conta de oferecer algo mais do que a escola para esse jovem, e aí é onde o tráfico vai se instalar. E aí do tráfico nós temos, infelizmente, uma evolução para atos infracionais mais graves, né? Novo Hamburgo tem um centro de atendimento socioeducativo, nós temos muitos adolescentes internados por conta não só do tráfico, quanto do roubo, de homicídios, mas que se vai olhar a fundo, tem muito a ver com essa vulnerabilidade, né? Então, assim,
a importância do Conselho Tutelar, a importância de nós termos políticas públicas para atender a infância, desde a primeiríssima infância, na verdade, né? Para que a gente possa dar um apoio, um amparo para esse jovem, para que ele não precise enveredar por esse caminho. A sociedade, muitas vezes, né, aponta o dedo e fala, mas... Então, né, não é porque é pobre que tem que ir para o tráfico, né? Tem muita gente pobre que não vai para o tráfico. Bom, mas aí nós estamos falando de oportunidades, né? E o ECA faz traz essa corresponsabilidade, né? Família, Estado e sociedade. E onde é que a nossa sociedade está atuando para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Né? Eu E acho às que vezes é um modelo que eles veem e onde eles se enxergam de uma pseudo-facilidade também, né? Que, claro, é extremamente convidativa, né? Extremamente convidativa. E é uma realidade, né? Eu já ouvi na sala de audiências adolescentes me dizendo, mas por que eu vou procurar um trabalho lícito se num dia eu ganho tanto quanto num mês, né? Num trabalho lícito. Então, é muito atrativo mesmo. Nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, nós precisamos encontrar meios de tornar a licitude atrativa, né? Isso aí. Doutora, a senhora atende também a nossa fase? Sim. Eu recordo de algumas histórias, né, de vários jovens nossos e que acabaram tendo uma escola de crime, como se fala, né, e que evoluem depois para outros modelos mais perversos ainda, né. E aí a gente volta e meia vê essas discussões em torno da maioridade penal, né, da pena de morte como uma solução para a nossa incapacidade de resolver nossos problemas de uma forma mais complexa, né, mais efetiva realmente, né. Então a gente só limpa o problema, né, elimina o problema e não a raiz do problema e não o que a gente está encaminhando já para o final do nosso programa de hoje. O que a gente pode pensar, já que a gente também invariavelmente volta para isso como um ponto de partida, cada vaga que nós abrimos, vai abrir uma vaga menos no sistema penitenciário amanhã, né? Cada vez que a gente consegue quebrar esse looping da economia, da miséria, a gente efetivamente vai ter amanhã menos necessidade de vagas em presídios, né? Eu acho que quando a gente fala dos nossos jovens, a gente fala de tudo isso, a gente não fala só, como se isso fosse pouco, né, da sua vida pessoal mais feliz amanhã, mas a gente fala de uma sociedade inteira mais feliz amanhã, né? É isso, doutora. É isso, eu volto a dizer, assim, nós precisamos de uma sociedade que de fato assuma o seu papel, né, de corresponsável pelo cumprimento das promessas que estão inseridas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não adianta nós termos uma legislação que é fabulosa, né, sob todos os aspectos, se nós não nos apropriarmos de fato dessa legislação e se nós não trabalharmos para que ela tenha efetividade, né? E esse é um trabalho do Judiciário, esse é um trabalho do Conselho Tutelar, de todos os que integram o sistema de garantias de direitos, mas é uma função da sociedade também. Né? E, então, por isso também a importância de nós falarmos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de nós debatermos sobre o tema, de nós desmistificarmos algumas crenças, né? De que o Conselho e o Estatuto veio para desautorizar os pais. É muito importante assim a gente debater sobre isso e colocar as coisas nos espaços onde elas de fato devem estar. Tudo bem, adorei conversar com vocês. Elanice, obrigado pela tua presença, obrigado por prontamente a gente ter construído esse momento especial para debater um pouco mais essa questão que é tão importante, tão cara para todos nós, né? Para todos nós como sociedade, inclusive, né? Não só como todos nós que nos preocupamos com esse assunto, mas vai refletir diretamente na vida de todos nós. Teu ponto final? Rodrigo, gratidão, né? É o nome que eu posso expressar por você e pela Simone aí, que sempre estão de portas abertas, não para a Elanice, mas sim para o Conselho Tutelar no geral. Obrigada à doutora
por aceitar nosso desafio aí de disponibilizar o tempo, né? Porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Muito obrigada, Madalena, por ter construído o nosso colegiado que nos permitiu, né, que a gente tivesse essa conversa. E parabéns para nós todos, 30 anos do ECA, todos ganham e que nós possamos aí construir cada dia mais. Muito obrigada. Madalena Soares, Madá, obrigado. Teu ponto final, Madá. Obrigada, Rodrigo. Eu praticamente digo assim, né? Isso é um agradecimento que eu faço a todos os conselheiros tutelares, né, que existem no Brasil inteiro, principalmente os meus colegas aqui no Novo Hamburgo. A Elanice disse que ela principalmente é uma convencida. Meu guardinha aqui. Mas ao judiciário, né, enfim, todos os agentes, como diz a doutora, né, do sistema de garantias de direito. A gente tem um fortalecimento bem interessante agora também, que a gente tem uma associação, que é a Porto Alegre, que também nos dá suporte. Então, assim, ó, a gente vem crescendo enquanto movimento dos conselhos tutelares, a gente vem crescendo enquanto movimento de proteção e de zelo da criança e do adolescente por esses direitos. E eu penso que quando a gente consegue proteger o que está na lei, a gente não precisa punir com a lei. Então, que a gente possa, né, olhar para a criança e para o adolescente como seres em desenvolvimento, como prioridade absoluta. Fica aqui o meu agradecimento a todos e a todas, né, e que a gente possa construir. Eu acho que é um assunto que não delimita aqui, acho que a gente tem muito mais ainda para conversar. E muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade. Como sempre, né, eu sou fã. Fã de carteirinha. Fã de carteirinha, né, porque realmente a gente precisa desse diálogo aberto, dessa construção, para a gente poder chegar a quem realmente precisa. Então, tendo as portas abertas, a gente consegue sentar e consegue construir, né, dentro de uma dimensão tão frágil, tão sensível que é, né, a nossa sociedade nesse ponto de vista quando se trata de criança e adolescente. Então, ainda a gente tem muito que fortalecer, muito que fazer. E, sinceramente, eu sou apaixonada pelo que eu faço e também tenho certeza que os meus colegas estão aí nesse mesmo barco, né, buscando sempre melhorar a qualidade de vida, não só das crianças e dos adolescentes, mas também fortalecendo as suas famílias. Muito obrigada. Doutora Ângela Martini, juíza de direito da nossa vara especial, né, da infância e da juventude, obrigado pela sua presença, seu carinho conosco, presente na nossa Estação Hamburgo, nossa Vale TV, nessa sexta-feira. Seu ponto final, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço, então, o convite, né, a possibilidade de participar. É importante a gente sempre ter presente, né, trazendo lições de justiça restaurativa agora, Madalena, né, de que tudo está interligado, né, nós não somos sozinhos, nós não somos isolados nesse mundo e só vamos conseguir avançar em termos de proteção se nós nos dermos as mãos e aprendermos a trabalhar numa horizontalidade, né? Ninguém é mais importante do que ninguém. Nós estamos tratando de cuidados de criança e é isso que nós queremos, né? Todos estamos trabalhando por um mesmo objetivo, cada um dentro das suas funções, mas buscando esse olhar que tem que ser humanizado também, né? Não é só um olhar de lei, de repressão, aí tratando dos atos infracionais, porque ninguém pratica nada de ruim, nada de mal, se há um tempo atrás também não sofreu violências, né? A gente precisa ter esse olhar sobre essas questões. E é bem isso, Madalena, eu concordo contigo. Nós temos que proteger para depois não precisar punir. Muito bem, agradecendo a doutora Ângela Martini, agradecendo aos nossos conselheiros tutelares de Novo Hamburgo, Madalena Soares, Elanice Miller. Abraço a todos dessa grande rede de garantias, né, da infância e juventude, aos nossos demais conselheiros tutelares também, especialmente, parabenizando a todos que defendem o nosso ECA nesses 30 anos a serem completados na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Mas agradecendo sobretudo o carinho da sua audiência, a gente fica por aqui desejando a todos um bom fim de semana, até segunda-feira, a partir das 21 horas com vocês. Até lá!